Glória a Em Jesus. Loído, então a irmã Sara vai estar cantando mais um hino da harpa, amém? E logo após o nosso irmão Daniel estará nos trazendo a palavra introdutória. Aleluia, Amém, Daniel? Jesus maravilhoso. Aleluia, Senhor. Jesus maravilhoso. Glorioso Deus. Aleluia, glória a Jesus. Jesus maravilhoso. Aleluia. Bendito teu nome, Jesus. 104. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Deus eterno. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Deus de glória. Glória a Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Antes Aleluia, Jesus. éramos perdidos e o Senhor, Meu com amor, nos Deus. salvou. Glória a Amém? Jesus. Convido então o irmão Daniel para estar fazendo a leitura da palavra introdutória e logo após a
Glória a Jesus. Atos 2, versículo 44 ao 45. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Todos acharam? Amém. Atos 2, versículo 44 a 45. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo-os produto entre todas as medidas. Quem alguém tinha necessidade. Quando eu li a primeira vez esse versículo para escolher, eu entendi que nós temos que ser unidos e não podemos ter conflitos entre nós. Glória a Jesus. Maravilhoso e eterno Deus, santo e eterno és tu, Senhor. Nós te pedimos a tua boa mão abençoando, Senhor, esse momento, Senhor, o culto, Senhor, da turminha. Em nome do Senhor te pedimos, Senhor, se conosco. Para a tua glória, Jesus. Contribua para estar juntos, Senhor. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. São Glória a Jesus.
Jesus. Que existia uma unidade entre os irmãos. Deus né? eterno. Tudo por causa da presença do Espírito Santo. Glória a Que Jesus. encheu aqueles homens e aquelas mulheres. E eles tinham tanto amor no coração que eles dividiam tudo lhe era comum. Meu Tudo Deus. era comum entre os irmãos. Glória a E Jesus. davam aqueles que tinham mais necessidade. Glória a Jesus. E o Senhor não deseja diferente para a igreja de hoje. Glória a Não é Jesus. verdade? Então convido o irmão Mateus para estar fazendo a leitura da palavra de Deus no dia. Deus também. Cumprimento-vos com a paz de Jesus. Vamos ver vossas Bíblias em Lucas, capítulo 21. Lucas 21. Uma passagem bem conhecida. Glória a Lucas Jesus. 21, versículo 1. Amém? Lucas 21, que diz assim: E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como ofertas a de Deus do que lhe sobejava. Mas esta da sua pobreza deu todo o sustento que tinha. Irmãos, quando a viúva pobre deu, Deus não olhou a quantidade, mas ele viu uma coisa que os discípulos não viram. Ele viu o coração da pessoa. Os ricos estavam dando só o que sobejava. E viu que o que os ricos estavam dando não era de coração, mas a viúva deu todo o sustento que ela tinha. Ela deu o coração dela. Amém? Glória a Jesus. Convido então a irmã Patrícia para estarmos juntos, louvando ao Senhor, amém? Glória a Jesus. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Grande
Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. 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 Não desanimemos. Glória a Aleluia. Jesus. O Senhor está conosco. Eu gostaria então de informar os irmãos alguns dos nossos folhetos. Aqui nós temos um folheto, se você deseja realizar um culto no seu lar, então aqui nós temos um folheto, o qual você pode, ali está marcando o horário com o pastor Márcio, ele vai estar ali vendo um dia que ele possa fazer uma visita na sua casa para te abençoar você e a sua família, amém? Então, se você tem o desejo de realizar um culto no lar, ali tem um folhetinho que explica bem direitinho como você deve fazer. E também, se você tem curiosidade em conhecer a história da nossa igreja, Aleluia. nós também temos um folheto que fala sobre a história, uma breve história da nossa igreja, amém? E também temos mais um panfleto, caso você queira ali convidar um amigo para estar nos visitando. Aqui também diz os horários do culto, amém? Também tem um horário lá do nosso culto de doutrina da nossa sede em Porto Alegre. Então, queira participar ou convidar alguém, aqui nós também temos um folheto. Amém, meus irmãos? Então, vamos saudar os nossos visitantes. Queria agradecer a presença da filha da irmã Selma. Qual é o nome da irmã? Andresa. E Lucas. E Rebeca. A Rebeca veio de turminha. Glória a Jesus, sejam bem-vindos. Eu orava pelos irmãos e não os conhecia. Agora, glória a Jesus, temos o prazer de conhecê-los. Então, a igreja vai saudar os irmãos com sois bem-vindos. Em nome de Jesus. Amém. Logo após eu estarei passando a direção do pastor Márcio também. Vamos, com grande alegria, abrir a palavra do Senhor em Lucas. Aleluia, Jesus. Com grande alegria, os irmãos que nos visitam essa noite, esse momento especial, né? Deus sabe todas as coisas, né? Bem no dia da apresentação da Rebeca, os irmãos visitam nós, bem no dia da turminha, né? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Lucas capítulo 2. Amém. Lucas capítulo 2 e o verso 22. Lucas capítulo 2 e o verso 22. Os irmãos acharam, amém? Amém. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei. Glória a Jesus.
nós vimos aqui a palavra do Senhor mostrando que o Senhor Jesus foi apresentado na igreja, apresentado ao Senhor. E por que nós não usamos ou temos o costume de batizar recém-nascido, né? A palavra batismo é imersão e é testificado publicamente que a pessoa morreu a sua velha natureza e agora está vivendo para Cristo. É uma testificação de um novo nascimento. Então, se nós perguntarmos a Rebeca, tu te arrepende dos teus pecados? Ela vai olhar, talvez dar um sorriso, né? Por isso que a palavra de Deus nos orienta a apresentarmos a criança ao Senhor. E a palavra do Senhor diz: ensina o menino no caminho que deve andar e não se afastará dele. Glória ao Senhor Jesus. E com grande alegria essa noite eu convido o irmão Lucas, então, e a irmã Andresa para estar aqui na frente. Vamos estar orando, apresentando ao Senhor conforme a palavra do Senhor. E uma alegria, né? Os irmãos nos visitam hoje, primeiro dia, e já está apresentando. Vamos orar também pela irmã Selma, né? A Selma sempre, glória a Jesus. Uma alegria, né? A Rebeca, glória ao Senhor. A irmã Patrícia poderia orar aqui enquanto eu apresentava o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos oremos ao Senhor, então. Glória a Jesus por essa princesa, esse presente de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Maravilhoso. Grandioso, eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos nós aqui na Tua presença. Jesus, diante da Tua igreja, Pai, apresentando, Senhor, a pequena Rebeca, ainda com tanta inocência, Senhor, com alguns meses de vida, Senhor, que Tu os dá, meu Deus. Os seus pais estão apresentando a Ti, meu Pai querido e santo. Pai querido, apresentamos na Tua presença, Senhor, esta criança, Pai, com grande amor. E creio que Tu estás recebendo com grande dádiva, Pai querido e santo. Senhor amado e glorioso, venhamos pedir as Tuas bênçãos sobre ela, meu Deus, o desenvolvimento, o crescimento do Teu caminho na Tua presença, Pai. É presente a herança, Senhor. Nada mais sobre elas, mas saias. Dá sabedoria, Senhor, irmão Andressa, irmão Lucas, Pai. Que eles fizeram a melhor escolha, Senhor, apresentar, Senhor, a sua filha Tifa nesta noite. Que eles venham, Senhor, a cada dia, Senhor, inculcar nela no coração, na mente, a Tua palavra, ensinando, Senhor, a Tua estar na Tua presença, Senhor, o Teu caminho, Deus. Tem graça, sabedoria, Senhor, investimento nesta família, Pai. Senhor, abençoa, Senhor, este lar, meu Deus. Senhor, abençoa, Senhor, ricamente, Deus. Que eles venham desfrutar, Senhor, a cada amanhecer daquilo que Tu tens para ele, Pai, para a pequena Rebeca, Pai. Sentindo a virtude, a unção do Teu Espírito, Senhor. Pai, nós queremos Te louvar e Te agradecer por este momento, Senhor, glorioso e com grande alegria, Pai, na Tua presença. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Parabéns. Parabéns, meu Deus, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Uma alegria, né? Um momento especial, né? Glória a Jesus. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.
Aleluia. Vamos, Matheus, bater foto. Fazer uma fotinha, né? Se quiser, no final a gente tira. No final a gente bate uma vez. Não, a coisa não veio preencher. Amém? Os irmãos podem tomar assento. Vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Marcos capítulo 10. Olha a palavra. Aleluia. Marcos capítulo 10, verso 13. Glória a Jesus. Deus, tu és santo, aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Marcos capítulo 10, verso 13. Os irmãos acharam? Amém? Amém. Marcos 10 e 13. Diz assim a palavra do Senhor. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Glória ao nome do Senhor. Nós vemos aqui que Jesus passava então pelas aldeias, pelas cidades, e chegou o momento que as crianças queriam estar próximas de Jesus. E eu creio que começaram às vezes a se agitar à volta da multidão, querendo juntas estarem perto do Senhor Jesus, e os discípulos, de uma maneira a não compreender, tentaram aquietar essas crianças, tentaram dizer: olha, não faz barulho, não incomoda o mestre. Mas quando Jesus ouviu isso, Jesus não viu com bons olhos, podemos dizer, mas ele ficou indignado, diz a palavra de Deus. E ele repreendeu então os seus discípulos, dizendo: olha, deixai vir até minhas criancinhas. Eu lembro-me que quando nós recém-convertidos, alguns anos talvez de fé, a irmã Patrícia cuidava da turminha, e ela era gestante da Débora, né? A Débora não lembra porque estava na barriga, né? A Débora não lembra porque estava na barriga, mas nós devia ter uns 4 anos de crente, eu acho, mais ou menos. Aí 4 anos que nós estávamos convertidos e tal, e aí nós cuidávamos dos adolescentes lá na congregação, e aí a Patrícia cuidava da turminha, que não era turminha na época, nem me lembro o nome agora. Herança do Senhor, acho. Herança do Senhor, acho que era. E aí ela ensaiava com as crianças uma salinha atrás da igreja, e quando ela chegava em casa, às vezes, aquele barrigão, ela sentava na cama e começava a chorar. O que foi, Patrícia? Meu Deus, é uma bênção essas crianças, mas elas ficam gritando o tempo todo e não prestam atenção no ensaio. E daí eu falei, ela chorava, eu falei: mas meu Deus, Patrícia, se for para trazer problema para ti, então meu Deus, né? Ela: não, é que eu não entendo, que elas não prestam atenção, mas na hora de cantar, elas sabem que mesmo elas ali naquele alvoroço e no ensaio, elas estavam atentas e aprendiam. De alguma maneira, glória a Jesus. Então a percepção das crianças era diferente dos adultos. Enquanto o adulto tinha que estar focado ali, prestando atenção forte, as crianças, mesmo fazendo alguma outra atividade em paralelo, mas estavam prestando atenção e estavam ouvindo aquilo. E os discípulos não compreendiam essa percepção das crianças, e eu creio que as crianças por volta, e aí Jesus diz: não, para com isso. Deixa as crianças estarem aqui na minha presença. Glória a Deus. Deixa as crianças estarem participando aqui comigo. Eu vou orar por elas. E vocês saibam que se vocês não se tornarem como uma criança, vocês não vão entrar na presença. Glória a Jesus. Por quê? Porque quando nós falamos alguma coisa a uma criança, logo ela acredita naquilo. Ela tem aquilo como uma afirmativa, dependendo da idade. Eu lembro o Mateus,
ele era tão aguçado assim, podemos dizer, a imaginação dele. Ele tinha ganhado um livrinho, e na capa do livrinho tinha um carrinho conversível, e um momento eu olhei ele botando o pezinho assim em cima do livrinho para entrar no carrinho conversível que estava na capa. Eu pensei, meu Deus, é imaginação forte, né? Ele querendo entrar. E uma vez, a Débora lembrou, uma vez eu contando, ele deitadinho na cama, né? E eu contando a história de Jonas, e isso já algumas vezes, né? E aí eu contando e fazendo, gesticulando com a mão. Então Jonas foi jogado no mar, e de repente veio a baleia lá do fundo do mar e engoliu Jonas. E quando eu fiz assim, ele pegou a mão dele e começou a bater na minha mão para a baleia largar o Jonas. Na ideia dele já estava acontecendo, já estava no mar, e ele estava vendo o Jonas ser engolido. Mas Jesus tinha essa percepção. E nós, quanto mais tempo, mais coisas nós vamos vivenciando sobre essa terra, nós vamos ficando, às vezes, mais endurecidos ao nosso coração a ser perceptivos a Deus, a ser perceptivos ao Senhor Jesus, a acreditarmos na palavra do Senhor. E nós colocamos muitas vezes o empecilho que a criança, ela recebe de coração aberto. E nós não podemos duvidar da palavra do Senhor. Porém, Deus não faz distinção de tempo e época. Deus, Ele tem um projeto para nós desde ainda antes de nós nascermos. Deus já desenhou projetos para a nossa vida, e conforme o plano ideal que Deus já tem traçado para nós, e de maneira alguma vai ser confundido o Senhor, conforme os passos que nós vamos dando, nós entramos em um plano segundo a vontade de Deus, ou em um plano segundo a nossa própria vontade. Vamos abrir Salmo 139 e verso 13. Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala acerca do conhecimento de Deus e projeto de Deus para as nossas vidas. Quem achou, diga amém. Amém. Salmo 139, verso 13, diz assim: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e o teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Olha que profundeza o poder de Deus, que nos diz que, imagina, o salmista sabia que quando a formação nossa, no ventre da nossa mãe, o primeiro momento de uma gestação, que é gerado então no óvulo e passa a ser o zigoto, que é um momento informe, que não existe uma forma ainda, e depois de alguns dias então que vai se fazer a silhueta então de um ser humano, de uma pessoa que vai se crescendo, então as células vão se multiplicando, e aí passa-se a se formar. Mas quem disse isso para o salmista? Muito antes da ciência revelar, mas a palavra de Deus já havia revelado, e que todos os nossos dias estavam escritos no seu livro. Deus já compreendia este dia aqui nosso, esta reunião nossa, este culto da turminha, esse momento da apresentação da Rebeca já estava escrito no livro de Deus, vai acontecer em tal dia. Nós não combinamos, era alguns outros dias, né, que era para os irmãos estar aqui, mas bem hoje foi o momento da turminha, glória a Deus. Bem hoje foi o culto com participação das crianças. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Mas Deus já sabia, Deus já havia contemplado todas as coisas, e há um projeto para as nossas vidas.
E o Senhor, como chama as crianças, nos chama à sua presença, para compreendermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Isaías 46, verso 3, fala da mesma circunstância e situação a qual Deus já sabe e conhece o que está preparado para nós. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós que desde o nascimento carrego e levo nos braços, desde o ventre materno até a vossa velhice, eu sei o mesmo, eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. E já tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Glória a Deus. Deus já dizendo: olha, povo de Israel, olha, meu povo, eu é que faço todas as coisas, eu é que tenho poder para vos guardar, eu é que tenho poder para vos levar, eu é que tenho aguentado todas as coisas e tenho vos levado para vos salvar. Glória ao nome do Senhor Jesus. Deus quer que nós entramos para a sua presença. Amém. E as demais coisas o Senhor irá fazer. Glória. Mas cabe a nós, como uma criança, nos lançarmos à presença do Senhor e dizer: Senhor, todos os meus dias já estão no teu livro, Senhor. Glória a Deus. Me ajuda eu identificar, eu saber quais são os teus projetos, porque breve o Senhor virá e os projetos do Senhor hão de se cumprir. Glória ao nome do Senhor Jesus. Os momentos passam muito rápido. Todas as coisas já estão pré-estabelecidas, porém cabe a nós. As crianças desejaram estar na presença do Senhor. Os discípulos tentaram distanciar as crianças, mas Jesus diz: não, traz essas crianças à minha presença. Traz essas crianças, eu quero orar por elas, eu quero abençoar elas, eu quero impor as minhas mãos sobre essas crianças. Glória ao nome do Senhor. Eles, sem compreender, eu creio que pelo agito do dia a dia, pela correria, pela aquela multidão cercando o mestre, mas Jesus estava atento àquelas crianças. Jesus observou que eles tentavam se chegar até Jesus, e ele: não impeçais, não embaraceis, deixe com que elas venham. E nós vemos que a palavra do Senhor nos mostra que houve crianças que foram colocadas na presença do Senhor, projetos que foram cumpridos segundo o que Deus havia determinado. Vamos abrir a palavra do Senhor. 1 Samuel capítulo 3 e verso 1 e 2. Glória a Jesus. Nós vemos, bem conhecido, né? Glória a Jesus. 1 Samuel capítulo 3, verso 1 e 2. Quem achou, diga amém. Amém. Oh, meu Deus. O jovem Samuel servia o Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver. Imagine, irmãos, em um momento, os irmãos conhecem a história de Samuel, que Ana chorava, clamava no templo por um filho, e Deus havia dado Samuel então, e o sacerdote Eli achou que ela estava embriagada, porque a boca dela mexia, mas não saía som algum, e Deus então concedeu então que ela viesse a ter um filho, e ela prometeu: Senhor, quando tiver este filho, eu vou te entregar na tua presença. E cumpriu-se os dias da amamentação, ela colocou os pés então no templo com Eli. E nós vemos, a palavra de Deus diz que naqueles dias não era frequente as visões, não era muito, Deus não estava falando em meio ao seu povo, pela distanciação que o povo estava de Deus. Mesmo assim, ela cumpriu o voto, diz: não, o meu filho vai para a casa do Senhor, como eu havia prometido ao Senhor. E nos diz a palavra do Senhor que Deus fala então com Samuel,
Imagine, irmãos, em um período em que não se tinha mais visão, não se tinha mais revelação, quem sabe não se tinha mais o mover do Espírito Santo em meio ao templo, mas ela cumpriu e diz: não, eu vou colocar Samuel porque eu havia prometido ao Senhor. E a palavra de Deus diz que Ana teve 5 filhos depois ainda, 2 filhas e 3 filhos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Mas ela fez aquele voto e cumpriu o voto. E nos diz que Deus revelou coisas grandes a Samuel. Imagina, em uma época que não havia, se nós olhássemos os tempos em que nós estamos vivendo, Ana entregou a Samuel mesmo em um momento turbulento em que Deus já não falava, em um momento turbulento em que já não havia mais revelação de Deus, em um momento turbulento em que já não havia profecia, já não havia sonho, não havia revelação, não havia mais a palavra de Deus concreta em meio ao povo, mas ela cumpriu com aquilo que ela havia falado ao Senhor. E Deus começou a revelar ao jovem Samuel. Já pensou ele pequenininho? E a palavra de Deus diz que todos os anos Ana levava uma escola sacerdotal para Samuel. Todos os anos ele ia crescendo. Eu creio que ele fica igual o Mateuzinho, assim, que quando olha, a calça já está apertadinha, a camisa já está apertadinha, aquela camisa frouxa começa a ficar meio baby lookzinha, né, na barriga. E aí a mãe de Samuel, todos os anos, se fosse no tempo de hoje, aquela gravatinha que já não servia mais, aquelas camisas com o botão tudo isso pichado, e aí chegava, fosse no tempo de hoje, né, chegava a vozinha e: olha, pega mais um terninho para ti, pega mais uma gravata, uma camisa. Mas todos os anos ela levava para ele. E Samuel, na presença do Senhor, um grande profeta, levantado por Deus, glória ao nome do Senhor, uma criança que foi colocada na presença do Senhor. Mas chegou o momento então, e a palavra de Deus diz no 3:18, que Samuel ministrava perante o Senhor. Veja bem, irmãos, uma criança, e que foi crescendo e daqui a pouco já estava operando no templo, já estava ministrando perante o Senhor. E eu vejo com alegria, irmãos, quando as crianças estão aqui louvando ao Senhor, quando estão trazendo uma leitura, uma palavra, estão ministrando. Glória ao nome do Senhor. Hoje eu ainda comentava com Mateus, é uma grande responsabilidade quando nós falamos sobre a palavra de Deus. Porque se nós contarmos uma história sobre nós, é uma história nossa. Se nós falarmos acerca de um lugar, de uma cidade, é um lugar, uma cidade. Mas quando nós falamos acerca da palavra de Deus, há uma responsabilidade, porque não é uma palavra. Como eu ouvi alguém dizer que: mas esse livro é apenas um livro, a Bíblia é apenas um livro, mas por que esse livro é proibido de entrar em muitos países? Se fosse apenas um livro, qualquer lugar aceitaria, mas ele sabe que aqui é a palavra de Deus viva, e que há uma ação no mundo espiritual através do momento que esta palavra é proferida, é Deus falando conosco. E a palavra de Deus nos mostra que Samuel então ministrava. No momento Samuel era uma criança, mas daqui a pouco Samuel começou a ministrar, e daqui a pouco Deus começou a usar Samuel e a profetizar e a chegar e colocar as coisas em ordem em meio ao povo de Israel. A palavra de Deus diz no 16:32 que Saul chega então, vou resumir, que Saul chega então de uma batalha, e Samuel ouve um mugido de gado, ouve um povo se alegrando, e falou: mas que barulho que é esse aí, Saul? O que está acontecendo? E aí Saul disse: não, esse aí é o rebanho que nós pegamos lá dos amalequitas, trouxemos o rei. E aí Samuel olhou e disse: Saul, a palavra de Deus não disse isso. A palavra de Deus disse para você exterminar com os amalequitas, não era para deixar nada em pé. Por quê, irmãos? É tão tremendo que quando o povo de Israel saía do Egito e peregrinava sobre o deserto, quando o povo de Israel passou pelos amalequitas, a palavra de Deus diz que os amalequitas
perseguiam o povo de Israel por trás. E Deus, sendo Deus santo, ele aceitava uma guerra, mas de frente, e não sorrateiramente como o diabo, nosso adversário, faz. E os amalequitas, eles iam por trás, e quem que estava por trás do povo? Eram as crianças, eram os mais velhos, eram os enfermos, que eles andavam mais devagar na peregrinação, e os amalequitas vinham por trás, para atacar o povo de Israel na vulnerabilidade. E Deus então olhou com olhos de chama de fogo e diz assim: olha, eu vou riscar o nome de Amaleque de sobre a terra. E Deus quis agora usar Saul para exterminar com os amalequitas, porque Deus havia prometido lá atrás. Chegou o momento de cumprir a palavra do Senhor e Deus queria usar a Saul. Mas Saul chegou lá, viu o rebanho, mais que rebanho, mais bonito, que gado mais forte, e olha, vamos levar isso aí para sacrificar para Deus. E Deus usa agora Samuel para dizer: olha, Saul, Deus tem tanto prazer assim em que traga ofertas para Deus do que se obedeça a sua palavra. E quando trouxeram o rei Agag, a palavra de Deus diz que já havia saído. No 16:32 diz assim: disse Samuel, trazei-me aqui Agag, rei dos amalequitas. Agag veio a ele confiante e disse: certamente já se foi a amargura da morte. O inimigo estava ali no meio e pensou assim: vamos me deixar quietinho aqui pelo canto, não vão fazer nada contra mim. Mas diz a palavra do Senhor que Samuel puxou a espada e matou na hora Amaleque, cessando então a ira de Deus contra aquilo que Saul havia feito. Então imagine, irmãos, um jovem, um moço, um menino que foi para a casa do Senhor em um momento que não se tinha visão, não tinha revelação, não tinha profecia, se lançou na presença do Senhor. Obrigado, irmão Sara. Mas Deus o usou tremendamente. Em um momento da vida ele foi criança, daqui a pouco foi menino, daqui a pouco foi moço, daqui a pouco era um grande homem de Deus, usado por Deus. E nós vemos da mesma maneira Deus usando a Davi, pequeno, novinho lá no campo, cuidando das ovelhas do seu pai, às vezes menosprezado pela família, podemos dizer, ninguém olhava ele, e aquilo que Deus poderia fazer através da vida dele. Davi está lá com as ovelhinhas do pai lá, está lá no cantinho lá. Chega Jessé e diz: vamos se reunir aí que Samuel vai chegar aí agora, vai ungir aí, vai ter um propósito aí, chama os filhos aí. Acabou, cadê os mancebos? Não tem mais moço? Não. Deus diz: não é nenhum desses aí, é aquele que está lá no campo lá. Deus da glória. É aquele pequenininho que aos olhos dos homens ninguém vê. O importante, irmãos, é que Deus nos veja, não que o homem nos veja. Que Deus atente para a nossa vida é aquilo que nós fizemos para Deus. Davi estava lá no campo, já teve experiência, tinha matado um urso, matado um leão, e ninguém sabia de tudo aquilo que Davi já havia feito. Eu creio, irmãos, que enquanto Davi cuidava das poucas ovelhas do seu pai, ele adorava a Deus, ele louvava o nome do Senhor, porque o momento em que Deus havia determinado, Deus estaria lhe usando. E assim eu vejo, irmãos, que as crianças louvando o nome do Senhor é um momento, é um preparativo para que de repente lá na frente sejam os guerreiros na presença de Deus. Aleluia. Lá na frente, de repente, eles vão enfrentar urso, eles vão enfrentar leão, eles vão ter experiência lá no colégio muitas vezes, vão ter experiência muitas vezes nas brincadeiras do dia a dia com seus colegas que não servem a Deus, mas em que lá na frente o Senhor vai estar preparando para uma grande obra. Até que chegou um momento, e não foi muito depois, em que Davi, agora cheio da presença de Deus, Saul sabe que havia o filho de Jessé, que era cheio do Espírito Santo, e ele diz assim: manda chamar, porque tem um espírito ruim, eu fico ruim aqui. Davi ia lá e adorava a Deus. A palavra de Deus diz que quando Davi dedilhava sua harpa, Saul se sentia aliviado, porque o espírito ruim que vinha da parte de Deus saía. Glória a Jesus.
outra experiência para a vida de Davi. Daqui a pouco Davi se depara com o gigante Golias. Imagine, irmãos, eu fico pensando que nos dias em que nós estamos vivendo, momentos de pequena idade, adorando a Deus, louvando a Deus, trazendo uma palavra, muitas vezes acanhado, ministrando algo para a igreja, mas Deus está trabalhando no coraçãozinho para que lá na frente começa a trazer umas palavras reveladas. Glória a Jesus. Começa a combater, seja o rei Agag ou seja o gigante Golias, mas no mundo espiritual vai se movendo e Deus vai dando a sabedoria necessária, a estratégia necessária para derrubar, seja o gigante, para derrubar, seja o urso, seja o valente que for, mas é o Espírito Santo de Deus que vai usar. Há momento, há tempo, em Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E há tempo determinado para tudo. Então há um momento de ser criança, de viver como criança, e Paulo fala isso em 1 Coríntios 13:11. Quando eu era criança, falava, pensava, raciocinava como criança, mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Glória a Jesus. Aqui eles vão adorar a Deus, muitas vezes se movimentar como criança, vão trazer uma palavra de Deus, mas agir muitas vezes como criança, como Samuel em tenra idade começou a ministrar perante o Senhor. Eu creio que travessuras fazia, brincava de repente as artes de criança, mas quando chegou um momento, ele se tornou um homem na presença de Deus. Glória a Deus. Davi, quando chegou um momento, ele se tornou um guerreiro na presença de Deus. Glória ao nome do Senhor. E nós vemos que as nossas crianças, aprendendo como Samuel aprendeu na presença de Deus, aos pés do Senhor, no templo, como Davi aprendeu junto com as ovelhas do seu pai, adorando a Deus. Deus havia já determinado, e chegou o momento em que eles cresceram, glória a Jesus, e começaram a ser usados por Deus poderosamente. Já pensou que coisa maravilhosa, irmãos, nós com uma idade já avançada e vermos essas crianças ministrando ao Senhor, sendo usadas por Deus, cheias do Espírito Santo, como Davi foi, que não se deixou intimidar, como Samuel, que teve experiências com Deus. Já pensou que coisa? E eu creio que Deus já tem revelado através de sonho para as crianças aqui na igreja. Teve uma noite aqui que duas crianças contaram dois sonhos de batalha espiritual. Era Deus já revelando para os nossos dias que precisa se haver uma ação, um combate. Por quê? Porque o mundo espiritual é real. E as batalhas do mundo espirituais também são reais. Glória ao nome do Senhor Jesus. Quando ele enfrenta o gigante, ele coloca diante de todos que ele enfrentaria. 1 Samuel 18:47, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor, do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. A experiência que Davi teve desde criança até a sua mocidade, até a sua idade no momento da batalha, fez a confiança dele ser em Deus. Ele diz: olha, essa batalha não é eu que vou vencer, não é a minha arma, não é o meu alforje, não é a pedra que eu jogar, não, essa batalha é do Senhor. Ele está intimidando o exército do Deus vivo. Não é eu que vou vencer, mas é o Senhor dos exércitos. Glória ao Senhor. As batalhas, irmãos, que nós temos que vencer é em nome do Senhor dos exércitos. Glória a Deus. As afrontas do adversário contra a nossa vida, contra as crianças, são batalhas espirituais. E não há algo físico que nós podemos alcançar, mas e sim entrarmos nessa batalha. Glória ao nome do Senhor Jesus. Romanos capítulo 9, 13 nos diz assim,
Ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Por obras, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Que coisa profunda e tremenda isso, irmãos. Quando os gêmeos se agitavam na barriga, a sua mãe pergunta: mas o que acontece? Que há um alvoroço aqui na minha barriga, que coisa diferente é essa? E Deus fala ali: olha, tem duas nações aí, são dois guerreiros, só que o maior, que era Esaú, serviria ao menor, que era Jacó. E a palavra de Deus diz: porventura a injustiça da parte de Deus? Não. Deus já conhecia tanto a Jacó como a Esaú. Deus conhece o hoje, o ontem e o amanhã que vai acontecer. Glória a Deus. Então o que basta a nós é nos lançarmos na presença de Deus, é colocarmos as crianças na presença do Senhor. Nós estamos em uma campanha de oração das 11 horas à meia-noite, direto com Porto Alegre, os obreiros de todos os lugares do Ministério da Restauração, da Índia, da África, de Porto Rico, do Uruguai, Argentina, e tem um obreiro lá do Uruguai que colocou os dois filhinhos dele junto, de 4 anos e a menininha de 2, a orar junto no momento da oração, eles em casa, e as crianças orando. E ele disse que se surpreendeu que a menininha dele de 4 anos começou a orar junto e começou a orar forte: Deus abençoa ele, glória a Jesus, e glória a Jesus, e orou incessantemente. Meu Deus. E foi batizado com o Espírito Santo. Glória a Jesus. Por quê, irmãos? Porque o Senhor é o mesmo e opera todas as coisas, e Ele se colocou na brecha. Ele se colocou na presença de Deus. Ele deu um passo, como Samuel foi para a presença de Deus, como Davi foi a Deus, e como nós devemos nos lançar na presença do Senhor. Vamos nos pôr de pé, irmãos, vamos orar ao Senhor, pedir graça e força ao Senhor para ajudar nós a levarmos as crianças à presença do Senhor. Nós tivemos experiências com Deus e as crianças precisam ter essas experiências com o Senhor. Deus quer, glória ao nome do Senhor, e o Espírito Santo é o que reparte a cada um todas as coisas. Vamos fazer uma oração. Se algum irmão deseja uma oração em especial, estaremos orando, glória ao nome do Senhor, e nos despedindo, pedindo força e graça ao Senhor, que venha nos estabelecer essa semana, e que as crianças possam estar cada momento mais firme na presença do Senhor. Aleluia. Oremos ao Senhor. Pai maravilhoso e Deus eterno, somos gratos a Ti por esses momentos que passamos em Tua presença, em Tua casa, Senhor, e nós te pedimos a Tua boa mão, Senhor, conduzindo as nossas crianças e nos ajudando a ensinar no caminho em que deve andar, Senhor. Pai, que Tu possa, Senhor, mesmo em uma época, Senhor, que está tão extinto, Senhor, as visões, as revelações, as profecias, mas que em nosso meio, Senhor, Tu possa estar presente, usando, Senhor, as crianças, derramando do Teu Espírito, Senhor, sobre as crianças, Senhor, os irmãos, as irmãs, os anciãos, Senhor, nós te pedimos, a Tua presença seja, Senhor, operando coisas grandes e firmes, em nome do Senhor Jesus nós te pedimos, amém e amém. Eu queria agradecer desde já a presença dos irmãos. Deus abençoe em nome de Jesus, sempre são bem-vindos. E também a irmã Natalia, as crianças, né, que prepararam hoje o culto da turminha, ficaram ontem até tarde. Foi ontem, né? Nós somos as crianças, né? A Débora faz parte das crianças, né? Nós ficamos até tarde, né? Junto com as crianças, né? Estava bem assim, quase dormidinho por último. Eu sentadinho aqui. E as irmãs, a irmã Patrícia ajudou na limpeza, ajudou na montagem, as crianças aqui, né? Cada um teve uma participação. Até a irmã Sandra não esteve aqui, mas esteve lá na alecrim atrás das coisas, né, irmã? Teve uma correria, então todos participaram de alguma maneira. Eu e minha avó, a gente sofreu na alecrim. Pois é, isso. Pelo menos não, Uma batalha vencida, irmã. Glória a Jesus.
Então vamos dizer todos juntos: bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres, em nome de Jesus. Amém. E a vitória A vitória é nossa.